Vale. Informação com credibilidade. Miguel Laureano, nós já estamos com o Adilson por aqui, mas tu fica com a resposta, Miguel, para dar depois sobre o que eu ia te perguntar, sobre se tudo que foi combinado está acertado, que nós vamos... Com certeza, fica à vontade aí. Nós vamos aproveitar o Adilson, que está por aqui, lógico, você já vai com a gente também. Prioridade é o Adilson. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Adilson é aquela dúvida que tu tinha, né, se ele jogou. Porque hoje no programa meio-dia tu já disseste que o cara não jogou, que o cara não sabe jogar, que o cara então não faz a pergunta direito. Primeiro um abraço, boa noite pro Adilson. Faz a pergunta calma, direito. Vou dar um abraço. Jogar todo mundo joga. Primeiro, nasceu, é homem, dá uma bola, pronto. Entendeu? Agora se ele tinha intimidade, reformula a tua pergunta. É? Claro. Quer reformular? Jogar até tu jogasse, cara. E muito. Deus tá vendo. Tu fosse zagueiro do Avaí? E tem outra. E como é que tu ficasse sabendo que eu fui zagueiro do Avaí? Como é que tu ficasse sabendo? E tu me falasse? Não, pela minha boca não. Tu falasse. Não, quem falou foi o Brito. Quem falou foi o Brito. Então posso dizer o que o Brito disse? Pode falar, rapaz. O Brito falou que tu não jogavas nada? Tá bom. Tu era modelo? Tá. Por que tu tinhas o apelido de Tala? Tu ri agora, Falando em futebol, rapaz. Tá vendo? Tá vendo como eu sei das coisas? O que é que tem a ver modelo com jogador de futebol? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que tinha que, segundo o Brito, um abraço ao Brito, um dos grandes comentaristas esportivos, professor Paulo Brito. Professor da universidade e tal, ele disse que como zagueiro tu era mais para modelo. Foi isso que ele usou o termo, né? Adilson. Tá, boa noite, obrigado por ter vindo ao programa, estamos tentando te trazer no programa várias oportunidades. Sentimos felizes de você estar aqui, a gente sabe do contratempo, essa correria toda. Quem está na área de venda não pode perder, como eu digo, não pode perder o momento, né? Venda é aquela famosa coisa, não dá para perder o momento. Tem que chegar e o cara tá querendo comprar, vamos vender. Adilson, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. E para nós é satisfação tê-lo aqui. Sei que hoje nós temos um monte de coisa para bater papo, um monte de situação. Não dá muita bola pro Miguel, que o Miguel não é dos nossos. O Miguel é do outro lado da ponte, entendeu? Sim. Boa noite, Edson. Boa noite, Éder. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Vale. Um abraço ao meu amigo Miguel aí, que foi um cara que eu tive prazer em conhecer. Foi uma das poucas e boas coisas que a gente... mas eu tô andando meio magoado contigo por uma coisa que tu fizesse com ele, né? Sabe que não tem perdão. perdão. Um abraço, meu amigo, adeus. Um abraço, Miguel. Éder, assim, é um prazer em estar novamente aqui na rádio, né? E já estava te devendo essa já faz um tempo. Nós queríamos saber de ti. Primeira pergunta já. Jogasse futebol, Deus? Fala pra nós aí. Cara, jogar futebol eu joguei. Agora, para ser o craque, a gente vê hoje os caras jogando essa bola aí, não fui não. Que posição tu jogava? Eu sou zagueiro. Zagueiro? Meu Deus, então o zagueiro não precisa jogar muito. É só desarmar. Só que para passar também era difícil também. Era na cerca de arame farpado. Não passava fácil não. Uma cerquinha ali, trancando certinho e tal. E qual foi o primeiro time que tu jogasse, Deus? Conta pra nós aí. Eu joguei praticamente a minha vida toda no Renascença, né? Então por isso esse amor grande pelo Renascença. Eu me criei lá dentro, né, Éder? Me criei lá dentro desde... Eu acho que eu não lembro de mim fora do ciclo do Esporte Clube Renascença. Meu pai viveu muito tempo lá dentro, a família praticamente toda. Né? A gente viveu épocas e épocas lá de gerações e gerações. A gente, desde a época do Cláudio Careca, né? Que é um cara que deu praticamente a metade da vida dele, se não um pouco mais da metade da vida em função disso aí, ele e a família, né? A gente, de alguma forma, a gente sempre tentava tá junto e acompanhar. Eu joguei uma época também no Vila Nova de Porto Belo. Joguei uma liga sub-20 pelo Vila Nova. Joguei junto com o Tita, que é meu primo, falecido Tita, faleceu há pouco tempo. Foi feita uma mescla de jogadores. Na época, ainda o Onali Pereira ainda era vivo, narrou alguns jogos desse campeonato. E
Foi, tipo assim, foi uma passagem curta pelo Vila Nova de Porto Belo, mas um time que acolheu bastante nós aqui. Fomos 5 daqui e o restante era lá de Porto Belo. Jogasse mais do que o Thiago? Não, o Thiago jogou mais. O Thiago, se não tivesse todas as lesões que o Thiago teve de joelho, o Thiago era de bom pra cima, né? O Thiago era diferenciado, o Thiago dentro da área era diferente. E o time que tu jogou, quem era o pessoal que tu jogava? Conta pra nós aqui alguns que jogavam contigo naquela época, para lembrar um pouquinho daquela época, né? Não, eu joguei até em relação também na época, também não é, tu não é tão velho, tu é jovem, né? Na época do Renascença eu joguei mais no... Eu peguei uma safra muito boa, né? Na época que eu tava me criando dentro do Renascença, a zaga do Renascença era Célio Machado, Robson Varela, a Juba, né? Era tipo os caras que já que sabe que eram os caras diferenciados. E a gente era moleque, então tava chegando, mas dificilmente na base do Renascença era difícil a gente perder uma partida. A gente ali era... Naquela época era o segundo e o primeiro, né? Que tinha o pessoal. Hoje a gente não vê isso, né? Hoje a gente não vê. E o segundo, no segundo sobrava jogador e no primeiro também sobrava, né? A gente jogava, o Cláudio chegava no intervalo do primeiro tempo do nosso jogo, que a gente fazia geralmente a preliminar dos jogos quando era em casa. E ele tirava, escolhia 4, 5 jogadores daquele ali que estavam inscritos e puxava pro primeiro. Então já chegava no intervalo do primeiro tempo, ele já tirava e mandava o treinador da base tirar para ele poder usar no jogo seguinte. Tá vendo, Miguel, como é que funcionava antigamente? Como era difícil? Eu peguei essa época, amigo. Ah, é? E muitas vezes, assim, ó, hoje é tudo uniformezinho limpinho, né? Os caras chegam lá, tudo penduradinho, né? Cansamos de pegar a roupa suada para jogar futebol no Renascença. Cansamos, era época, era época... Só tinha uniforme, né? Vacas magras, né? Só tinha uniforme? Mas só que era muito... O Renascença sempre foi muito bem tratado, né? Tanto por quem passou por lá, indiferente das pessoas, né? Com algumas exceções, mas teve... Eu acredito que 90% do que passaram por lá trataram muito bem o Renascença, e não é à toa que o clube tem, né, o tempo que tem de existência, e é o maior campeão mundial, municipal de Tijucas, e, né, com essa passagem que a gente teve ali, conseguimos conquistar o inédito título da Liga, né? Fomos bicampeões. Adilson, antes de nós falar de conquista e tal, até para o Miguel se enturmar, conhecer um pouquinho mais do Adilson, além do Renascença, qual é o time que tu torce, qual é o time que tu tens paixão e tal, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do Adilson e começar a entrar nessa linha esportiva contigo? Se for aqui da nossa região, eu sou Figueira. Ah, Figueira. Aqui eu sou Figueira. É o único time lá em casa que todo mundo torce pro mesmo lado. Então não tem quando o Figueirense joga, tá todo mundo tomando aquele cafezinho? A não ser cunhado, mas cunhado não é sangue, né? Isso, mas é tudo Figueira lá em casa. Mas aí, em relação a time mesmo de coração, eu sou palmeirense. Palmeirense? Então por isso essa paixão pelo Renascença, ou a paixão pelo Palmeiras foi por causa da cor do Renascença? E se eu te falar que quem me fez ter paixão pelo Palmeiras e ser torcedor do Palmeiras foi o Tita. Ah, o Tita, O meu pai é vascaíno, né? O seu Adilson falando isso, um abraço. Tô devendo um café lá pro seu Adilson. Meu Deus do céu. É que essa correria toda, mas tô devendo um café. Tem que ir lá tomar um café lá com o seu Adilson. Meu pai é vascaíno, então a gente se criando de infância, eu e Tita, uma vez ele me deu uma camisa do Palmeiras e, torcia, não tinha aquela noção de futebol. E lá pra cá eu peguei amor pelo Palmeiras e sou palmeirense até hoje, com muito orgulho. Tá vendo, Miguel? Não, eu tenho na família a situação. É que a gente, como pai, né, você direciona. Ó, amigo, filho, o negócio é aqui, ó. Agora, nem sempre você é ouvido, né? E como se vive, né, num país democrático, não pode ser diferente na família, a opção passa a ser do filho, né? Passa a ser dele. E assim aconteceu com o Adilson. Embora o pai tivesse encaminhado para um grande clube, que é o Vasco da Gama, né? Clube de Regatas Vasco da Gama. Clube das Colinas. Lá em casa só tem um vascaíno, que é o Marcinho, que é o mais novo, né? É o vascaíno igual o pai, e a Márcia,
que é a mais velha. E o restante é um pouco para cada lado. Mandar um abraço aqui para dona Maria Áurea da Costa, também está com a gente, a Neuzeli Serpa, né, nosso amigo Neguinho. Jogasse com o Neguinho, lateral esquerdo, lá do sul do Rio, jogou na Joaia. Batia mais do que olha, mas era bom lateral. Inclusive, quando o Pota deixou o Renascença, ele botou o Pota no banco. Sim, o Neguinho na época era uma disputa, ele e o Pota, né? Ele jogou uma época no Joaia também, não jogou o Neguinho? Jogou no Joaia, mais tempo jogou no Joaia. Mais tempo no Joaia, né? Ele e o Pota era pega direto, mas dentro do gramado, o Pota na época era monstro. Adilson, nós temos realmente vários assuntos para ser debatido e com certeza nós vamos, após o intervalo comercial, nós vamos falar do início da tua família frente ao Renascença, como como vocês chegaram para assumir o Renascença, né? Que foi interessante. O Renascença vinha numa situação que não era boa, porque time de futebol tem que ter título, e o Renascença fazia tempo que não ganhava título, né? E precisava de uma reformulação. E aí vocês chegaram e fizeram essa reformulação. Então daqui a pouco vamos falar quando foi isso, quando começou, né, o trabalho de vocês voltado para reerguer a equipe do Renascença, para buscar, né, o seu lugar no mais alto. Até o Alexandre teve aqui no programa já, enalteceu os 4 anos, né, que vocês estavam lá à frente, falou super bem. Então nós queremos saber disso. Com certeza o Miguel Laureano, que é um pouquinho de inveja, o Miguel, né, porque o Miguel não viu o time dele ser campeão ainda, né, depois que ele botou a camisa, não viu, e não ganhou mais título nenhum, né, e nem vem para assistir o time dele, entendeu? Né? Nós estamos lá todo dia e tal, né? Mas é pena, tá, que eu estou te vendo aqui no vídeo na TV, pelo Facebook, e a recíproca não é verdadeira, tu não pode me visualizar. Então eu queria te mostrar o manto que está aqui em cima da minha mesa aqui. Acabei de abrir o armário e tirei. Tu sabes quem é que me deu de presente, né? Quem te deu? Tu não perdoas até hoje, tu tens mágoas por isso até hoje. Eu tenho um carinho especial pelo Adilson, né? E é recíproco, porque ele sempre foi muito educado comigo e eu para com ele, né? Mas essa parte eu não perdoo. Dar uma camisa do time mais vezes campeão, o Verdão da Praça, para um torcedor do Itinga, não dá. Aí não dá para aceitar, Miguel, não dá. O Adilson, eu me torno repetitivo com ele. Eu tenho, na minha vida esportiva, eu tenho adversários e milhões de amigos, eu não tenho inimigos. A minha preferência pelo Itinga não me torna inimigo do Renascença, entendeu? Que é um clube simpático, que eu passei a admirar. Tu és o Maria vai com as outras, tu admira tudo quanto é time. Eu sou o Maria vai com as outras. Tu és o Maria vai com as outras, tu admira tudo quanto é time, deram camisa pra ti e tal. E o Adilson vai ficar sabendo hoje no programa que na estatística tua desse ano de 2020, tu botou o Renascença em 6º lugar do campeonato. Formula a pergunta. Mas calma, isso é assunto. Não, mas isso é assunto para depois, mas pro final. Quando nós chegar em 2020, nós vamos falar sobre esse assunto. Não. Se tu quiseres fazer, não tem problema. Agora faça a pergunta para mim, pro Adilson ouvir, da maneira como você formulou. E aí eu vou responder. Tá bom. Vamos rapidinho, intervalo comercial, nós já voltamos. E hoje é nosso convidado, o Adilson, para falar um pouquinho sobre as conquistas, sobre essa forma como está à frente de um clube como o Renascença, que completou 54 anos de história. Adilson, como é que começou o envolvimento, né? Lógico, você já falou que foi atleta e tal, mas em termos de diretoria, como é que começou o envolvimento, né? Você, a sua família, como é que esse envolvimento, como é que vocês chegaram ao ponto de nós vamos assumir o Renascença para ser campeão? Quando é que começou isso? Conta para nós um pouco dessa história. Em 2015, a gente conversando entre amigos lá, o próprio Alexandre levantou meio que a bandeira em relação, por que vocês não pegam? A gente tenta, né, trazer, agregar os valores, a gente puxa os jogadores e vocês reforçam a estrutura, vão, né, faz o trabalho de vocês por fora.
O Thiago também tem bastante conhecimento na área do futebol, talvez entre os jogadores, na época até mais do que eu, com certeza, porque, né, ele vivia, tempo, né? Fazia pouco tempo que tinha parado de jogar bola, e dentro da situação, quando a gente se juntou, a gente conversou com a família e tal, e minhas irmãs são muito torcedoras também. Aí a gente uniu meio que a situação. O pai sempre teve vontade de que a gente pegasse para tocar, para tentar fazer alguma coisa diferente. Só que a gente sempre teve o pensamento que se fosse para fazer da forma como estava, não dá, tipo, para ti. O outro chega para fazer uma coisa realmente que vá para frente, que tu vai tentar ganhar títulos, porque da forma como está o futebol de Tijucas e como estava na época, só se tu projetar alguma coisa que seja daquela forma como foi feita, financeiramente mesmo, é buscar apoio, buscar patrocínio. Eu aprendi, tipo assim, ó, hoje eu digo que a grande maioria dos bairros hoje, eles valorizam um pouco os diretores ou as pessoas que têm envolvimento direto com as comunidades. Não estou dizendo só o bairro da Praça ou o Renascença em si. Até porque tem muita gente que apoia, que apoiou muito do bairro mesmo. A gente teve uma aceitação muito grande. No início teve aquela... até porque em 2014 a gente tinha chegado à semifinal com a V13. E a gente perdeu a semifinal para a V13. Então, tipo, se criava aquela situação. Tanto que hoje um dos jogos que mais me marca, que mais me deixa, tipo, se eu tenho mais lembrança, foi a semifinal de 2015 contra a V13. E na época o Wagner era o presidente, então a gente chamou o Wagner para conversar e a gente apresentou o projeto para ele. A gente disse: Wagner, é o seguinte, a gente tá disposto a te ajudar, a ficar junto contigo aí, e só que tem uma situação: o time a gente vai montar. A gente puxa a estrutura. E aí foi, na hora ele já aceitou? Ou como é que foi? Sim, porque ele estava sozinho, né? Em 2014 eu e o Thiago já vínhamos ajudando ele, né? Sim. A gente já estava meio que... Então não foi questão de se chegar chegando, não? Já estava... Não, em 2014 a gente já montou a estrutura na época eu acho que ainda era Supercopa, ou era Copa Rádio Vale, em 2015. Não, era Supercopa. Acho que já era Supercopa, né? Supercopa. Até aí o Tetelo veio o Alexandre, jogou o Lelê. A gente ajudou, e na época achando que o Cláudio ainda foi treinador ainda. Foi, eu acho que talvez o último campeonato que o Cláudio ficou como treinador do Renascença, né? Que daí depois a gente montou a estrutura e o Juba veio, a gente montou o time primeiro para depois definir o treinador. Tá. O time montado, aí foi a busca do Juba para ser o treinador. Porque na verdade era o cara que tinha, vamos dizer assim, automaticamente era o cara que tinha mais, como é que eu posso dizer para ti, mais a característica do bairro, né? Ele é cria do bairro, jogou no Renascença, e era um cara que a gente sempre soube que ele sempre teve vontade de estar à frente do clube, e o Juba é um cara conhecedor do futebol de Tijuca. Ele estuda o futebol de Tijuca, né? Sim. Então era um cara que na época foi unânime pra gente trazer ele. Tanto os jogadores que vieram de fora, como, né, que ajudaram a montar, como o Alexandre, o David, foi unânime de todo mundo. Quem é? É o Juba, então vamos no Juba. Adilson, uma pergunta. O Juba veio, montaram um grande time, foram campeão em 2015, e por que o Juba não continuou? Porque a gente mudou em relação a algumas situações que aconteceram durante o campeonato e em si. E um dia, conversando com o Amauri, que é um cara que eu tenho muito carinho, ele sabe disso. Poxa, né, ele conversou com o Thiago, a gente tem vontade de comandar o Renascença. E para muita gente, tem gente que diz assim: o Amauri veio porque o Amauri deu dinheiro para montar o time. E não foi bem assim. Ele ajudou muito, posso te dizer isso, que ele ajudou bastante, mas esse não foi motivo, até porque a gente já estava com o time montado, quando a gente decidiu em 2016 pelo treinador. E conversando com alguns jogadores, então a gente resolveu mudar também, né? Mudar de repente para ver se seria diferente para a gente, e a gente ir ao bicampeonato. E
a gente escutou as situações, as colocações do Amaury e decidimos pelo Amaury. A gente tem situações que os diretores têm que tomar a decisão. A gente não pode ficar colocando vírgulas na situação. É que às vezes a conquista de um título ele é desgastante. Bastante. Ele desgasta, tanto que, né, 2016 a gente veio com a força toda novamente. Por quê? Porque a gente deu aquele gás, entendeu? A gente deu aquele gás em questão de mudar a diretoria, o comando do time. Só voltar um pouquinho atrás, até o Miguel pode participar com a gente, que está ouvindo aí também, Miguel, ele está te ouvindo. Eu posso também entrar nesse clima. Mandar um abraço aí para o Emerson Bissoli, que está conosco aí também, daqui a pouquinho provavelmente já deve estar aí na programação. Mas o 2014 já tinha uma estrutura que vocês estavam junto com o Wagner, que o Wagner assumiu para ter uma mudança real, porque antes era o Pota, né? O Pota tinha assumido. Sim. E aí o Pota deixou, né, depois teve a eleição, o Wagner assumiu o comando do time, aí vocês já chegaram com outra filosofia. 2015 foi montado o time que foi campeão. Investimento. Como é que foi buscar, como é que foi mudar, que a questão do Renascença, ele mudou da água para o vinho. Porque a história era, o Renascença não paga jogador, o Renascença não investe, o Renascença não faz isso, o Renascença tem que vir por amor à camisa, tanto é que o time do Renascença foi montado inúmeras vezes sem o Careca sair de casa, né? O pessoal ia lá para assinar e tal. Mas as coisas mudaram, tanto é que o Renascença ficou um monte de tempo sem ser campeão, porque não se mudava a filosofia, todo mundo pagava, todo mundo levava o jogador do bairro da Praça para outros clubes, os clubes sendo campeão, e o Renascença, que foi praticamente o formador desses atletas, não estava conseguindo o título. Como é que foi esse investimento? Como é que foi buscar? Como é que foi fazer com que as pessoas entendessem que o Renascença precisava investir, que o Renascença precisava pagar para montar time? Dele assim, isso foi um risco que a gente correu, porque deu certo, mas também poderia ter dado errado. Como eu mesmo te falei, em 2014 a gente chegou à semifinal contra o AV13 e saímos fora. Em 2015 tivemos por um fio para isso também, tanto que a gente, né, se classificou nos pênaltis. Então, alguém precisava, se a nossa ideia era de fazer alguma coisa diferente, a gente colocou a cara a tapa para fazer dessa forma. A gente foi buscar apoio, foi buscar algumas pessoas que, além de ser empresário, também são torcedores do Renascença. E apresentava o projeto, a forma como a gente queria mudar, né? E dentro da situação, eles sabem da seriedade que a gente tinha e a nossa intenção que era de montar um time para ser campeão, para voltar às cabeças do campeonato. E foi assim. A gente no início a gente teve bastante torcidas, tipo assim, negativas, entendeu? Porque tinha essa situação, como você falou, de que o Renascença não paga jogador. Só que a gente chegou num patamar que, se não pagasse, também não ia chegar a lugar nenhum. Tanto é que a gente ficou 11 anos, se eu não estou enganado, sem ganhar um título. Se você parar para pensar, a gente tem que ter consciência de que, se os atletas do bairro da Praça, se os atletas, todos os atletas que moram, que jogam futebol no bairro da Praça, resolverem jogar nos times do bairro da Praça, não no Renascença, só no Renascença, no Beira Rio, no Inter da Praça, quero dizer para ti que facilmente monta 2 times para chegar entre os 4 primeiros do Campeonato Municipal. Miguel, agora ele deixou a deixa para a tua pergunta. Então, a minha pergunta é mais recente, não tem problema? Não. Eu só quero dizer assim, para tu entender a colocação. Se jogadores da praça jogar na praça, o time da praça, os times da praça são times que chegam para disputar o título. Sendo que a tua versão, o Renascença montando um grande time, ele é o 6º colocado. Pai do céu, como é que tu consegue, né, embaralhar tudo, né? É impressionante. Tu darias... Bom, eu não posso falar agora porque nós estamos no ano político. Eu ia dizer uma coisa. Mas, o Adilson, o problema é o seguinte.
posso responder já a pergunta que tu queres que eu responda ou deixa para depois? Não, deixa para depois. Essa é então, só agora. Porque nós estamos em 2015, quando o Adilson assumiu, eles assumiram o comando, fizeram investimento que precisava fazer, porque na época o Renascença não investiu, foram corajosos, né, porque tiveram e trouxeram de volta. Vamos lá, só para lembrar, na memória, veio o Alexandre. Se você for montar o time de 2015, se parar para pensar, fica mais fácil para você fazer assim, ó, monta o time de 2015 do Renascença com quem não é do bairro. Ah, é? Aí você vai conseguir contar na mão, talvez em uma mão só, porque o resto é tudo jogador do bairro. Se você botar aqui é o Luiz Henrique, né? O David, quem mais? Então vamos né? titular. Vamos botar... O goleiro era o Alagoano, é do bairro. Alagoano, que era do bairro, mora ali perto agora. O Renato Tapema, né? De fora. Aí fica de fora. Ficando de fora. Aí os zagueiros, que era o Marquinhos, que é da Santa Luzia, mas cria dali. Tá ali dali, é do bairro. Tá, né? E o outro zagueiro? O Ryan, 2015. À esquerda, Marivaldo mora no lado do campo do Renascença. Aí você faz a cabeça de área. O Luiz Henrique e o David. O Alexandre da onde? Alexandre da Praça, camisa 10. O 11 quem que era? Lele Bahia, mora um quarteirão. Isso, ali. Né? O Valber centroavante, que vai estar aqui no programa dia 19, porque vai viajar dia 12, vai viajar, então vai estar aqui no dia 19, o nosso centroavante. Quem mais pode... Tipo, se tu for colocar o banco de reserva em si, o Wagner era o banco de reserva. Se tu for colocar 2015 até não tinha tantos jogadores, tinha uma base muito forte. O nosso banco de reserva, entre aspas, né, de 2015, eram caras mais experientes, mas caras que entravam. O Kleber, um cara né, o Kleber zagueiro, sim, que não é do bairro. Mas se você for colocar em pontos, cara, praticamente todos os jogadores são do bairro. Todos os jogadores só são do bairro. Só precisavam de fazer investimento porque eles estavam ganhando lá fora. Então, tipo, se tu não fizer, tu não conseguia trazer eles. Tanto que 2015, se eu te falar, talvez foi o ano que menos foi feito o investimento. O nosso investimento de 2015 talvez foi o mais baixo em relação aos outros campeonatos. Porque quando você monta um time de 2015 e você é campeão, automaticamente os jogadores tu precisava reformular e reforçar mais o time, né? Aí tipo tinha o Catuto, né, 2015, né, Catuto também, querendo ou não, o Catuto mora em Canelinha, mas é cria do bairro também, a família dele é toda do bairro. Então não tem uma situação de que foi montado um time com estrangeiros. Não foi montado time com estrangeiros. Foi montado uma mescla. E o maior medo da gente que a gente tinha em 2015, que se você for botar em relação à base, você tinha, vamos botar 40% de jogadores do Itinga, 40% de jogadores do União. E a gente montou essa mescla, se você perceber, você vai ver. Que era o time dos baianos. O Jefferson Negão também estava em 2015. O Alex Queixada também estava em 2015. Só para que quero mandar um abraço ao Emerson Bissola e tal. Eu não estou conseguindo visualizar o comentário deles aqui no Facebook. Tem um monte de gente no Facebook, sumiu aqui os comentários e tudo aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Nem no meu celular e nem estou tentando abrir outra página aqui, porque a audiência está grande, talvez está dando, né? Mas só para que, Adeus, mas pode terminar a tua linha de raciocínio até para o Miguel poder participar também. Então se você for, se for parar para pensar em relação à estrutura em si, a gente não mexeu na estrutura ao ponto de tirar os jogadores do bairro e não dar oportunidade para eles. O Fabinho lá do bairro da Praça, o Fabinho que é do Beira Rio, tanto é que o Fabinho foi o cara que deu o passe pro Baixinho fazer o gol do empate em 2015 para colocar a gente na disputa novamente dos pênaltis. Então tu vê que não são muitos jogadores de fora. Foi montada uma base do bairro, mas foi necessário que se investisse, que senão a gente não conseguiria montar. Miguel Laureano, tens aí a pergunta para fazer antes do bloco comercial. Tenho, só que o meu é mais recente, já de 2019.
Ah, mas nós estamos em 2015, já vai em 2019, não, tu tens o costume de furar o programa, não? Não, eu não tenho costume, então você segue aí... Não, tá, mas por que não pode falar do... Por que tu não quer saber quanto é que foi... Só porque tiraram o jogador do Itinga? Só porque tiraram o jogador do União? Tá magoado por isso? Mas eu não sou dono, não sou gerente, não sou empresário de atleta. Por que eu ficaria preocupado? Tá? Primeiro eu gostaria de dizer pro Adilson, né, e para ti, de que tudo que o Adilson está falando aí, né, eu acho que eu, por exemplo, que sou de fora, basta olhar, ler aí um pouquinho sobre o Renascença, já vai ver os títulos, as conquistas, por si só já diz o que é a instituição, né, do Renascença. Agora, problemas, né, e desavença, é do tamanho da instituição. Entendeu? E a repercussão é maior ainda, porque representa muito o Renascença para Tijuca, né? E para todo o estado, que ele participou em eventos estadual. O problema é que a gente tem que administrar. O que eu tenho para fazer, não posso fazer então em 2019. Não. Já queres antecipar, faz, que eu... A resposta eu vou deixar para depois. Tá? E eu deixar bem claro, né, para o Adilson, para que ele entenda a minha pergunta. Eu não quero saber de motivos, de A, de B, de C. Eu quero que o campeonato do Renascença ano passado, ele começou tropeçando, né? Era uma decepção e não é novidade para ninguém. Mas só para te lembrar, em 2019 ele já não estava mais. Quem não estava mais? O Adilson. Não, mas eu não... Aí já era outra diretoria, ele já não pode responder. Não, mas... Aqui, vamos lá. Dá licença, vamos lá, só para lembrar. Dá licença, 2015, 2016, 2017, 2018. Foi os 4 anos que ele foi campeão. Ok, eu sei disso. Mas a gente sabe que problemas aconteceram, né? A minha pergunta que eu faria para o Adilson agora, se tu me deixar, né? Então faz. Tá, obrigado. É se o Renascença está pronto para o campeonato que começa o ano que vem. Uma hora vai começar, tá? Se realmente os problemas estão resolvidos, se está tudo tranquilo, é impossível. Mas está encaminhado e vem realmente para a conquista de mais um título, Adilson. Miguel, assim, eu estou acompanhando muito aqui de longe agora a situação, mas eu sei. Como a pessoa que está hoje no comando as 2 pessoas, no caso, que estão no comando do Renascença são pessoas da qual eu tenho uma admiração e respeito muito grande, que é o Pota e o Esaú. O Esaú como comandante do time e o Pota como comandante da diretoria, como presidente do clube. Eu acompanho meio que de longe, mas a gente sempre tenta de alguma forma ajudar, sempre, né, conversar, sempre trazer. A estrutura foi toda montada por eles, ele procurou, realmente, ele não vou dizer para ti que ele não procurou para conversar, ele procurou para conversar a respeito do time. Alguns jogadores que estavam meio que de fora e que a gente tinha um contato, uma proximidade, tem um certo respeito pela gente, a gente conversou e conseguiu fazer com que esses jogadores ainda pensassem e ficassem no bairro. E eu vejo o Renascença que seria para 2020, que com certeza vai ser para 2021, um time, se manter aquela base ali, eu acredito que incomoda, Miguel. Incomoda porque tem um meio campo bem montado, tem uma estrutura bem montada e ele tem comandos coerentes, comandos de pessoas responsáveis e que respeitam os atletas, que isso aí você pode pagar milhões para um atleta. Você paga porque você quer. Você é pago porque você quer. O jogador, o atleta, ele não bota uma corda no seu pescoço para você pagar o dinheiro para ele jogar no clube. Você paga porque você quer. Então, quando você paga, automaticamente você tem que cobrar, mas você tem que ter um respeito pelo atleta, porque além do atleta, tem um ser humano. Então, quando você perde o respeito do ser humano, ele não vai correr por você. Pode esquecer que ele não vai correr. Então, tem que ter um respeito imenso. E o Esaú tem o respeito do grupo que ele montou. Tá, Adilson, só para completar a resposta do Miguel, que nós vamos voltar, que eu ainda tenho que perguntar para ti qual foi o melhor ano que vocês tiveram nesses 4 anos, nessas 4 conquistas, qual foi o melhor ano?
Então quer dizer que esse time do Renascença, se jogasse o campeonato hoje, na tua concepção, tu não tá lá, mas tu acompanhou a montagem do time, não ficaria em sexto lugar, né? Não, não fica. Não fica. Estás satisfeito com a resposta, Miguel? Não. A pergunta foi formulada errada. Ah. Não, eu só perguntei se ficaria em sexto lugar. Quem vai fazer pergunta? Porque, não, você falou aqui. Não põe palavra na minha boca. Você falou aqui que o campeão, o time para disputar o título era a União. Disputa, o segundo time para ir buscar o título era o Itinga, porque foi campeão da Série B. Depois o Itatiaia, que fez investimento. Depois o AV13, que é tal. Depois o Flamenguinho, para depois o Renascença. O Renascença tu colocasse em sexto. Eu não coloquei em sexto e não foi dessa maneira que eu falei. Antes do campeonato começar, a obrigação, olha a minha afirmação, a obrigação de conquista de título, hoje eu apostaria no União porque é o atual campeão. Ele vai lutar pelo bicampeonato. Tá apostado, eu aposto contigo como União não é campeão em 2020. Tu não fizer essa pergunta, deixa eu responder. Tá, mas eu aposto contigo como o União não é campeão em 2020. Mas eu não quero apostar contigo. Ah, tá. Tá? E, em segundo lugar, pelos títulos também que tem, pela tradição, e por ser campeão da B, o Itinga em segundo lugar. Certo? Tá certo. O Itatiaia, para mim, que foi uma das melhores equipes do campeonato passado, problemas da reta final ali, né, complicaram a vida, entendeu? Em quarto lugar, chegaria o Renascença pela tradição que tem. E teria que melhorar muito, pelo que fez no campeonato passado, para chegar entre os quatro. Sim, foi isso que eu falei. Antes da bola rolar. Agora, se a bola rolar e o Renascença sair líder e chegar no final campeão invicto, eu vou aplaudir. Tá, e o AV13... Eu não posso ficar em cima do muro. E o AV13 foi vice-campeão, tu bota ele aonde? Ué, vai ter que mostrar. Tá, mas foi vice-campeão, só não foi campeão por detalhe. Sim, mas pra mim quem teria que estar disputando é o Itatiaia. Ah, pra ti, né? A opinião é minha. Pra ti que és contra o AV13, pra ti que és contra o Renascença. Não, é que eu não sou muralista. Aí tem, daí tá certo, é União e Itatiaia, tá certo. Eu não sou muralista, peraí. Devolve a nossa camisa! Devolve a nossa camisa! Eu não sou, peraí, rapaz, eu não sou muralista, eu já te disse que eu ganhei a camisa porque eu sou desportista e tenho amigos. Graças a Deus, milito a minha vida inteira no meio de futebol. Tá bom, né? Aí, discurso, tá bom. Graças a Deus. Vamos dar uma faturadinha? Agradeço a Deus diariamente por ter escolhido essa profissão. Quero te dizer mais. Não ponha a palavra na minha boca. Tá. Vamos aos comerciais. Mas nós estamos o quinto ou sexto, né? Porque te esqueceste do AV13. Porque se tu lembra do AV13, que o AV13 foi vice-campeão, tu botava nós em sexto. Não faz intriga. Não muda. Esquecesse da essa tua amnésia, tua amnésia, tu esqueceu da V13. Tu sabes por quê? Sabes por quê, como eu não tenho amnésia? Tem gente aí que se acha, e é o que tem, porque nós falamos durante quase todo o campeonato que os finalistas seriam Itatiaia e outro. Mas aí tu não lembra, né? Tá bom. Aí no final dava Itatiaia e União. Deu problema, o Adilson sabe disso, acompanha, entendeu? Se tem bom senso, diferentemente de muitos. Tá, vamos aos nossos comerciais. Boa noite, amigos, ligado na Tribuna Esportiva, um abraço a todos, Miguel Laureano, gente boa? Olha só. Brincadeira, né? Quem é que tá me dando um abraço aí, rapaz? Meu amigo Celinho, da Dona Clara, mandando um abraço para Adilson também. Celinho, isso é um karma. Ele é do 15 e é apaixonado pelo Renascença. Não sei, Adilson, é verdade, né? Todo mundo é apaixonado pelo nosso time lá, né? É loucura, né? Aí tem outra, tu deverias te orgulhar disso. Eu acho que o único que não é apaixonado és tu. Eu tenho as minhas dúvidas. Tá bom, tem aqui, vamos ver o que o Neguinho tem pra dizer pra nós aí. A esposa emprestou o celular pra ele vai falar com a gente, vamos ver o que é. Fala aí, Neguinho. Boa noite, meu amigo Éder. Ei, me convida aí que segunda-feira eu vou... No próximo programa eu vou tá aí com vocês. Quero falar pessoalmente para o homem de Florianópolis aí, como eu jogava, e tem outras histórias para contar aí, ó. História do Pota, tem uns carinha aí, história do Zeca, do Cheirinho, do Denivaldo, tem um monte de história aí. Meu Deus, tu é velho, hein, mano? Pra contar aí.
Ah, é do tempo do David. Convida aí o próximo programa que eu vou estar aí contigo. Vou falar pro homem de Florianópolis se eu jogava ou não. Então, beleza. Vou falar então, pessoalmente pra ele. Então, pronto. Então, tu estás convidado segunda-feira, dia 12, dia das crianças, porque tu é baixinho e tal, pra vir no programa dia 12. Tá confirmado, Miguel? Pode ser, Miguel? Pode ser. Como é que é o nome do moço? O nosso amigo Neguinho, lateral esquerdo. Agora vai dizer que é bully. Não é o quê? É o quê? Neguinho é o quê? É querido? Ai, meu Deus, o Tá cara... louco pra receber um processo nas costas. O nome do cara é o senhor Sérgio. Isso. O senhor Sérgio, mais conhecido popularmente Neguinho. Lá Seu vai, Sérgio. ó, olha a narração que eu fiz. Lá vai Neguinho pro lado esquerdo da velocidade. Vem pela direita no cruzamento lá pra dentro da grande área. Subiu! Quem subiu, sabe quem foi? Ronei, que jogava na época do Joaia, no cruzamento do Neguinho pela esquerda, meu filho. Na cabeça. Era mesmo é mesmo coisa de colocar na cabeça, querido. Aquela perninha tortinha do Neguinho ali. Jogava muito. Tá vendo? Eu sei das coisas, ó. Tá, aqui, apareceu a Margarida, ô Miguel. É. Ouvindo a Vale ligado nos 3-1 do Bruscão em cima do Criciúma. Só aparece também quando tá ganhando também, né, ô Miguel? Mas é isso aí. O torcedor é em todos os momentos. Parece aquele meu amigo lá de Florianópolis, só aparece quando ganha, né? Ó? Não é verdade. É? Derrota faz parte do contexto. Não pode ganhar sempre. Tá Há certo. que valorizar o adversário. Um abraço, Carlão. Obrigado aí. Estamos com saudade de tu, né, Carlos? Temos que trazer tu aqui também, bater papo com nós aqui, contar um pouquinho da história das tuas andanças de bicicleta. Sabe, ô Miguel, tá pedalando 180 quilômetros por final de semana. Beleza. Bom, ele vai de Tijucas aonde? Vai a... Ele faz a volta. Vai quase a Curitiba? Não, ele faz o contorno aqui, sai daqui, ele vai a Balneário Camboriú, de Balneário Camboriú ele entra por dentro, como é que é ali, coisa, sai que ele é bicicross, né, aquela bicicleta, né, é bike, né? Sim. Né? Aí ele entra por dentro, para pra tomar café lá no pessoal do Oliveira, da Terra Nova, lá. Terra Nova lá. Eu sei como é que é o nome do cara, esqueci lá. Aí dali ele desce por ali, vai pelo Oliveira, vai pelo Moura, do Moura ele vai ter outro caminho que sai lá na Santa Paulina, aí vai na Santa Paulina, da Santa Paulina ele faz o contorno, volta, vai a Governador, cara, o cara anda de... Meu Senhor do céu. Cara, também, né, tá solteiro, tá certo, tem que curtir um pouquinho. Energia. Tá bom. Tá certo. Tô preocupado com o Scooby, viu, Miguel? Tá bom. Tá Quero bom. me ver livre da tua língua. Tá bom. louco? Tá bom, daqui a pouco eu volto. Um abraço aí pro Carlos, que já nos passou o resultado, onde eles param para tomar o café, Miguel. É lá no Joel. Um abraço, obrigado, Carlos, por estar aí, fazer a nossa lembrança. Lógico que lá é o pessoal onde eles param, né? Então lá no Joel, né? Lá é o ciclista, é o pessoal da moto, pessoal do triciclo, pessoal, como é que tem aquele outro carro agora, não sei como é que chama aquilo, a grade, né? Gaiola, isso, as gaiolas. Então, pessoal, isso aí é o esporte, pessoal. E tem o pessoal também que faz que é cavalgada, né? O pessoal da cavalgada. Então lá é legal. Bem, Adilson, estamos com 21. Como passa rápido, né? 21h, 29 minutos, não consegui perguntar muita coisa para ti hoje aqui ainda. Adilson, o seguinte, 4 títulos, uma estrutura montada, a gente sabe que cada título tem uma história diferente. Mas qual foi o título que mais marcou nessa temporada que a família Pereira estava à frente do comando da equipe do Renascença? Pelo que mais marcou, com certeza, mesmo que a gente a gente fazia parte da diretoria em si, não estava como a presidência real, que no caso era do Wagner, foi o de 2015 pelo que envolveu, né? Toda uma reformulação. Mas para mim, pessoalmente, foi o de 2016, para mim. Porque daí foi quando a gente trouxe o Mauri ali, que é um cara da qual eu aprendi muito sobre... O que o Mauri representou? Porque sempre tu toca no assunto do Mauri, que o Mauri foi interessante, que o Mauri foi fantástico, o Mauri foi legal. O que de diferente o Mauri fez quando esteve à frente junto com vocês? O Mauri, ele é um cara diferenciado porque ele, além de ele entender muito do futebol, foi o que fez a gente trazer ele, no caso, né, por ser conhecedor do futebol de Tijucas, assim como o Juba,
que estuda bastante futebol de Tijucas, mas ele é um gestor de pessoas a gestão de pessoas dele é muito forte. Ele é um cara que ele trabalha muito psicológico dos atletas, porque o futebol amador, ele hoje está um pouco mais técnico, mas quando você não consegue mais mexer com o breu do atleta, que fazer ele entender o que representa vestir uma camisa como a do Renascença, e para ele, que assim como o Juba foi atleta do Renascença, foi campeão pelo Renascença e conhecia a estrutura, conhece a história que o clube tem, a gente acabou formando uma amizade muito forte. Então, além de ele ser um cara extremamente competente naquilo que ele faz dentro de campo, ele é uma pessoa formidável. Ele é um cara que ele realmente abraça o jogador, ele abraça a causa num todo. E a gente, eu e a Mauri, a gente acabou criando meio que um vínculo muito forte, porque a gente respirava o futebol de segunda a segunda, bem dizer. Aquela resenha todo dia à noite, bater aquele papo, como é que foi o jogo, como é que não foi? Isso, a gente montava, tipo de terça, quarta-feira em diante, a gente já estava projetando o que a gente ia fazer para enfrentar o próximo adversário, porque, querendo ou não, o Renascença era o time a ser batido de qualquer forma. Então, muitas vezes a gente enfrentava times que parecia que a gente olhava para dentro de campo e os caras estavam se multiplicando para conseguir vencer o Renascença. Então a gente a gente se uniu muito, e o respeito que a gente criou, que, né, a forma como ele tratava no geral a nossa família em si, e reconhecer o trabalho como a gente fazia, e era muito transparente nas coisas. É um cara muito verdadeiro, se gosta, se não gosta, não gosta, entendeu? Ele abria o espaço para a gente conversar em si em relação ao time, porque a gente era um grupo, então é diferente de algumas situações que a gente viveu. Se ele tinha alguma dúvida, geralmente a decisão final era sempre dele, a decisão final. Mas se ele tinha alguma dúvida, ele colocava algumas situações para mim e para o Thiago, Adilson, eu estou pensando em fazer isso aqui, estou com um pouco de dúvida, o que vocês acham? Se a minha opinião e a do Thiago fosse de acordo com a dele, matava a situação. Se a gente achava de alguma forma, por mais que ele tomasse uma decisão que era dele, ele ouvia o que a gente tinha para falar, e talvez seja por isso que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. O Adilson, falando do ano da conquista, e quem foi o atleta que fez o diferencial nesse grupo? Cara, se eu te falar que tipo vai ter um só, eu vou tá fazendo uma coisa muito errada, porque você pega uma surpresa. Eu vou te contar uma surpresa assim, ó. Quem era o goleiro do Renascença em 2015? A gente montou uma estrutura sem goleiro, teoricamente, porque a gente montou uma estrutura. Nosso pensamento em si era o Lucas pela estatura. Verdade. Né? Pela estatura, um bom goleiro, um cara espetacular. A gente tinha o Dudu, que era era um jovem. Uma promessa, né? Uma promessa, e é um goleiro incrível. E do nada apareceu o Alagoano, né? Que daí foi uma das surpresas favoráveis que a gente teve. Você for olhar para a lateral esquerda, o Marivaldo era praticamente reserva no time do União. E foi um cara que, para quem nunca entendeu, às vezes, pelo menos quando era eu e o Amauri, custava às vezes para as pessoas entenderem, mas muitas vezes nós jogamos com 3 zagueiros. E esse terceiro zagueiro era o Marivaldo. Porque, muitas vezes, os próprios treinadores em si não entendiam a filosofia do que era o Renascença. E, em vez de eles inverter a situação para que não deixasse o Renato apoiar, que era o nosso forte pela direita, o Renato apoiando, eles botavam um cara em cima do Marivaldo, achando que quem ia apoiar era o Marivaldo, e ali favorecia um monte, e era aquilo que a gente queria, porque muitas vezes o Marivaldo marcava o segundo homem, às vezes até caindo na direita. Sim. E por isso foi a ideia de trazer o Derek no ano seguinte.
Porque quando a gente puxava o Marivaldo para a zaga, automaticamente o Derek fazia aquela ala ali e a gente não ficava desprotegido naquela região. Entendeu? Então cara, a gente estudava muito o futebol em si. E a gente lidava com um cara inteligente. O Bibi é um cara extremamente inteligente no futebol. O Edinaldo é um cara formidável. Então a gente tinha que tentar entender a cabeça desses caras, entendeu? Onde muitas vezes eles também não conseguiam entender a nossa. Mas sempre... eu aprendi muito com a Mauri. Aprendi muito. Tanto que um dia eu te falei que eu estava me preparando para... né, que possivelmente eu poderia vir futuramente ser um treinador do Renascença. Então por isso eu aceitei ser o auxiliar dele, porque eu realmente queria aprender a situação. Infelizmente eu abri mão, não quis mais, mas o meu pensamento era esse. Miguel, à tua disposição. Não, só aproveitando a deixa aí com relação ao Mauri, né, dispensa comentário, treinador multicampeão. Agora, o Adilson está falando uma coisa e é sério, né? Embora a gente pense, ou pelo menos alguém pense, a maioria deve pensar assim, que futebol amador é comum, chega lá, pegar 11 camisas, ó, tu é lateral, tu é isso, entendeu? Então vai muito além disso, muito além das 4 linhas, né? Porque você tem todo gerenciamento, cabeças diferentes, pensamento diferente, aquilo que ele está colocando do A jogar na esquerda, do B jogar centralizado, entendeu? De buscar saber a deficiência de um, a qualidade do outro. Isso aí, se você realmente não tiver conhecimento do material humano que você dispõe, você jamais vai fazer isso. Porque colocar 11 em campo é fácil. Passa a mão nas camisas, entrega para cada um, vai e entra no campo. Então, muita gente, eu tenho certeza, porque inclusive eu converso, né, com amigos e tal, futebol amador que nada, rapaz, chega lá, cada um pega a sua camisa, que é lateral já é lateral mesmo, que é meia já é meia, que é volante, entendeu? Infelizmente ainda tem gente que pensa assim, só que a coisa evoluiu, infelizmente, né? E a gente sente, inclusive, na conversa. Nós tivemos, o Mauri, no programa aí, uma aula de futebol. Então, são pessoas realmente que estudam, né? Como você falou, que ficava discutindo como auxiliar dele. E se você não chegar, né, quem assiste, quem está de fora, o torcedor, na maioria das vezes, até critica, imprensa, às vezes, também, né? Mas desconhece o dia a dia, o vestiário, o quanto é difícil, né? Então a gente só tem que parabenizar realmente esses abnegados, que na maioria deles é por amor, né? E às vezes até em prejuízo da própria família, porque o futebol é final de semana, é quando você tem um tempinho livre de lazer para sair com os filhos, com a esposa, ir na casa de um amigo, dos parentes, e você abdica disso em futebol do profissional. Não, eu só gostaria de parabenizar o Adilson por tudo, né, que ele está nos colocando aí, que realmente é um guerreiro aí, dentre outros, né, que ele já citou aí outros treinadores, e esses caras realmente, às vezes, não têm o devido reconhecimento. Adilson, deixei, nós estamos com 21 horas e 39 minutos, daqui a pouquinho a gente vai fechando o programa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e sei que isso fez uma grande diferença no comando da família Pereira no Renascença. O que foi a família Pereira? Como é que foi administrar? O que realmente representou a tua família no comando do time do Renascença para tentar buscar esses 4 títulos e marcar a passagem de vocês nessa história vitoriosa do time do Renascença? Cara, assim, ó, a gente até hoje, como eu moro ainda, né, moro ainda no bairro da Praça, moro na capital Amorim, as pessoas às vezes passam na frente, a gente tá lá e gritam com a gente, vocês têm que voltar, mas tudo é uma fase. E se eu disser para ti assim, ó, se tu me perguntar, Adilson, tu tens vontade de voltar? Não, eu não tenho vontade de voltar. Você sabe o motivo, né, que a gente não precisa tocar, que não é necessário nem perder tempo com assuntos assim. Mas se perguntar para o Thiago, já é diferente. Perguntar para a Márcia já é diferente. Eles têm vontade ainda de voltar. Talvez se eu dissesse, ó, vamos, eles vão. Porque muito da situação a gente dividiu muitas funções, né? Aí logo depois o pai também ficou doente, o pai teve AVC. Então isso aí implicou muito da gente abrir mão, porque muito disso a gente se iniciou por causa dele. Porque era uma vontade dele, a gente iniciou né?
para poder fazer a vontade dele e a nossa também, como torcedor do Renascença, para ver o nosso bairro novamente. Deixar a marca também, eu acho que é legal isso. Eu acho que porque, tipo assim, não é fácil, Éder, não é fácil. Eu fico pensando assim, pô, não era fácil pra gente, que a gente estava às vezes cercado de pessoas que nos apoiavam, não só nossa família, mas pessoas que estavam no dia a dia com a gente lá, mulheres de atleta, torcedoras que iam para lá às vezes fazer comida, as pessoas se disponibilizavam de sair das suas casas para lá ajudar a gente, entendeu? Eu fico me colocando às vezes assim, pô, pega um Wagner da vida que ficou 2, 3 anos sozinho, praticamente, trabalhando sozinho, para manter uma estrutura daquela de lá, entendeu? E mesmo assim, tipo assim, tu fazer as coisas, abrir mão da tua família. Eu tenho uma menina de 9 anos hoje, então se parar para pensar que eu fiquei 4 anos à frente do Renascença, praticamente final de semana era difícil eu estar perto. Então, foi uma parte que eu resolvi também abrir mão para poder vivenciar a minha família. E é importante assim, que as pessoas entendam o que é ser dirigente de um clube como Renascença, como União, como Itinga, como a V13. É importante que as pessoas valorizem. Para quem é desportista, para quem gosta, valorize o trabalho dessas pessoas, porque muitos deles, a família está junto. A mulher está junto, os filhos estão juntos, mas muitos não estão. Fazem porque gostam de fazer e abrem mão da sua vida para poder viver aquilo ali, entendeu? E as pessoas muitas vezes valorizam um pouco, não digo só as pessoas no geral do bairro, eu digo até os próprios administradores do nosso município, porque hoje você fazer um campeonato municipal, para você ter o investimento que você tem, como eu falei, você paga porque você quer, você não é obrigado a pagar. Não estou dizendo que o município é obrigado porque tu gastou 100 mil reais para montar um time, né, num campeonato todo, que o município é obrigado a dar 20 mil reais de premiação. Só até tu me deixa, vamos abrir um parênteses aqui. O time do AV13 teve aqui no programa também uma oportunidade e falou que gastou 94 mil para ser campeão. Se botar na ponta do lápis, eles podem ter até esquecido algum número. Mas o detalhe é que eles colocaram tudo. Mesmo se nós ganhamos 10 quilos de costela para fazer lá a costela fogo de chão, mas se nós não ganhássemos, tínhamos que pagar. Só que de qualquer forma, assim, na cabeça das pessoas, tipo assim, eu não sei quem está hoje na presidência do AV13. Não sei se ainda é o Marcinho. O Marcinho gastou 100 mil reais para montar o time. Não foi o Marcinho que gastou 100 mil reais. Assim como não foi o Adilson, assim como não foi o Thiago. É uma junção de pessoas. São pessoas, porque eu não vou... o clube, pessoas entendeu? E a gente sabe que muitas pessoas ajudam, né? Só que assim, qual é hoje o teu lazer? O que tu gosta de fazer? Tu gosta de andar de bicicleta? Se tu gosta de andar de bicicleta, tu vai gastar tu vai investir um valor X para ter um bom equipamento para te andar de bicicleta. Tu gosta de um cavalo? Tu gosta de andar a cavalo? Tu vai comprar um cavalo que seja daquele que tu sabe que ele vai te dar o prazer de tu montar nele. Tu gosta de uma moto? Cara, quem gosta do futebol, vivencia o futebol. E o futebol hoje, se tu parar para pensar, tem muito pouco investimento de base. Muito pouco não, se tu for colocar... Praticamente nada, hoje é... Nada. E nós estamos perdendo, Éder, os nossos jovens para um monte de coisa que não presta. Entendeu? Na nossa época tu podia ir pra praça lá e jogar, na época era quadra de cimento, e o teu pai sabia que tu ia e voltava, e se formou muita gente boa, como também se formou pessoas que não conseguiram seguir a vida que a gente seguiu, um pai de família, às vezes nem chegaram ao ponto de chegar numa adolescência, se perderam nessa curva, e o esporte talvez seja talvez não acredito que seja talvez uma das bases principais para isso. Então, se você conseguir hoje, dentro de uma comunidade como o bairro da Praça, que é um bairro extremamente carente, muita gente não conhece, o bairro da Praça tem
tem pessoas vivendo, às vezes, até em situações de miséria, e tem pessoas que não conhecem a realidade do nosso município em si. Se você resgatar muito desses meninos e trazer para perto, monta uma escola de futebol em cada bairro desse daí. Se não consegue montar em todos eles, centraliza, monta um no centro, monta um no bairro da Praça, monta um no 15 de novembro, que abrange Juaia e 15 de novembro, entendeu? E traz um pouco, porque senão o futebol de Jucas vai se acabar. Daqui a pouco você, tipo, essa situação... Até porque os atletas estão envelhecendo, né? Sim, que foi o caso que aconteceu com o Renascença. Se você parar para pensar, o Renascença não ficou 11 anos sem ganhar títulos pela situação de que não tinha atletas. Os atletas que ficaram 8 anos, mesmo ciclo, que eram os caras que iam na casa do Cláudio assinar, e também o Renascença trazia jogadores de fora, como o Buiú já jogou lá, como o Divo já jogou lá, falecido Divo. Muitos jogadores de fora jogaram no bairro da Praça. O próprio Amauri, que não era do bairro da Praça, foi goleiro né? Então, tipo, se você não trabalhar essa situação dos jovens, o futebol de Jucas não vai muito longe. Hoje você monta quantos times de futebol de salão? Monta 30, 40? Por que você não procura dentro dessa junção você trazer esses jovens mais para perto do bairro e monta uma estrutura? A gente cansou de oferecer, porque é difícil para quem está à frente do time principal você gerir tudo, você não consegue, entendeu? Você não consegue. Muitas vezes a gente era criticado, mas você não consegue, porque senão tu também não vai ver tua família. Mas só que se hoje o nosso município não parar para pensar um pouco mais na nossa juventude, forçar realmente, como eu ouço vocês falar, os clubes de ponta a montar uma base, nosso futebol vai se acabar. É isso que eu ia te perguntar. Se hoje você fosse um dirigente do Campeonato Municipal de Tijucas e a fundação colocasse uma regra que todo time de Série A tinha que ter um time sub-17, qual seria teu voto? Assim, ó, eu sou favorável a esse pensamento. Embora a gente já montou situações de fazer chamada para montar. Na época a gente queria montar a base do Renascença e tu abrir o campo e chegar a 3, 4, 5 jogadores. Muito disso aí hoje é tipo assim, ó, é uma coisa que vai levar um tempo para os próprios pais confiarem que os seus filhos estão indo para aquele lugar ali. Então você tem que, não é simplesmente você montar, abrir o portão e esperar que venha. Não, monta uma estrutura, divulga ela, faz ela acontecer da forma correta. Hoje, se você parar para pensar, por mais que seja uma profissão, mas o Fernando hoje é um exemplo o Fernando, o irmão do Ricardo, do Feras, é um exemplo disso aí. Hoje a gente não está se dando conta do trabalho deles. Para muitas pessoas. O Fernando, o Auri, né? O Auri, entendeu? Talvez esses caras sejam ainda as pessoas que ainda vão dar um pouquinho mais de gás para o futebol de Tijucas continuar. E talvez, se as pessoas não tomarem cuidado com isso aí, essa safra que a gente tem hoje, ela vai se acabar. Agora, com essa pandemia aí mesmo, isso aí se desligou, um monte de gente está seguindo um rumo. Tem muitos jogadores desses que jogavam bola que quando voltar isso aí, não vai voltar mais. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para o Miguel. E aí você chegou e a gente, lógico, a pauta era, você só estava conversando com o Miguel, aguardando até você chegar. Era isso que nós estávamos, preocupação de que o campeonato começa o ano que vem. Na tua opinião, como dirigente, todos que assinaram vão cumprir o que foi assumido nesse ano de 2020? Estarão realmente defendendo as cores em 2021? Aquele time que o Miguel diz que vai ser campeão, que é o Itatiaia, mantém-se o time, na tua opinião, na tua visão como dirigente? Eu ainda quero acreditar que as pessoas têm caráter, entendeu? Eu acredito que para não voltarem, só se for alguns que já estavam com o pensamento de realmente parar, né? Mas eu acredito que as pessoas, ainda existe palavra nas pessoas e eles sabem. Ó, eu digo para ti assim, ó, eu acredito que talvez 60% dos jogadores que estão hoje no Tatiaia jogaram com a gente no Renascença. Se você for botar uma base ali, cara, os caras ali têm fome de bola.
tem fome de ser campeão, eles não vão para brincar. Entendeu? Eles são diferentes. Muitos deles ali são diferentes, mesmo assim de tu ver que os caras têm gana. Tu sabe o que é tu tá ganhando um jogo de 2-1 e o time tá mal ganhando porque o outro time de repente não conseguiu chegar, e os caras chegar e quebrar a garrafa d'água dentro do vestiário porque estão indignados que o time não tá bom, que o time não tá certo. Os caras são mais ou menos assim. Ó, Miguel, tu concorda com isso, Miguel? Olha, no depoimento do Adilson aí, eu não tiraria uma vírgula, né? Não, mas a questão dos jogadores por o ano que vem, já que nós estamos chegando, que essa é a pergunta que eu ia te fazer, quando nós fomos para o comercial, eu ia te fazer essa pergunta, né? Será que todos aqueles que assinaram, todos aqueles que assumiram compromisso com os clubes, foi a pergunta que eu fiz para o Adilson e faço para ti, como comentarista e que conhece o nosso futebol, você acha que todos os times voltarão, né, para que tu possa manter essa afirmação sua que o Itatiaia ia ser campeão? O Éder, eu concordo também com o Adilson. Até prova o contrário, eu vou acreditar nas pessoas, eu prefiro acreditar. Entendeu? Eu não posso antecipar, não, vão criar problema. Claro, um caso ou outro, né, vai acontecer, isso aí ninguém está livre. Mas o que eu acredito, piamente, é que 99,9%, se não 100% dos compromissos assumidos esse ano sejam mantidos. Que é isso? Entendeu? Até porque é uma situação atípica, não é o Adilson, não foi o Miguel, não foi o Éder, né? A situação posta aí que envolveu o mundo. Então nós temos que... Mas só voltando rapidinho, Éder, um minutinho só, para completar. Primeiro, parabenizar pela visão do Adilson, né? Com relação aí a piazada aí. Eu penso, Adilson, que tudo isso que tu falou é verdade, mas, cara, eu acho que você pode também. Eu acho que nós não precisamos assumir sozinho, mas nós precisamos de alguém que fique batendo nessa tecla. Eu sou contra, né? Hoje eu acho necessário, mas eu sou contra essa obrigatoriedade, até porque um dos motivos você já citou, né? Abriu o portão lá, chamou o pessoal, apareceram 3 ou 4 garotos. Eu acho isso tem que vir de forma informal, tornar isso um hábito, uma sequência. Aí entra os líderes, né? E claro, a prefeitura, a fundação, é um conjunto, um somatório de esforços. Eu acho que há o que se resgatar. Há tempo ainda. Entendeu? Eu vejo que ainda há tempo. Porque de inimigo nós estamos cercados, você já citou aí vários, né? Eu acho que a gente não precisa ser repetitivo. Mas o caminho é por aí, Adilson. Eu acho que a gente tem que não desistir. Eu acho que é a solução, sim, e há de se renovar. Já poderia isso ter vindo, né? Só que, claro, por uma série de fatores, a gente sabe disso, não aconteceu. Mas há tempo ainda, eu acho que nós temos que acreditar sempre. E eu acredito, sim. Adilson, quero te agradecer. Eu sei que nós tínhamos vários assuntos ficou pendente, mas acho que a essência nós conseguimos falar, nós conseguimos levar para o ouvinte, e com certeza vocês fizeram parte e fazem parte desses 54 anos de história da equipe do Renascença. E com certeza eu gostaria de ter trazido o seu programa para isso, para poder falar dessa mudança, de que quando se quer, se consegue. Né? Porque muitas vezes, porque não dá certo, porque nós não vamos conseguir, porque na época passada era assim e tal. Não. Cada data, cada momento é seu momento. Porque no meu tempo era assim. Não, no teu tempo era assim. No tempo do Miguel Laureano, se amarrava cachorro com linguiça. Hoje não consegue mais amarrar cachorro com linguiça. Porque não é verdade? Verdade. Né? Então cada coisa no seu devido momento, no seu devido tal. O nosso campeonato realmente é o melhor campeonato? É. Mas ele é o melhor por quê? Porque nós temos pessoas capacitadas para realizar, para fazer com que o campeonato aconteça. Porque não adianta eu ter a melhor estrutura e eu não ter as equipes para disputar do campeonato. Não adianta nós, da Rádio Vale, fazer a maior cobertura, ter a maior estrutura e nós não ter um bom campeonato para poder transmitir. Então é um conjunto de coisas que fazem com que nós se transformamos nos melhores. E com certeza, nós somos os melhores, porque nós temos pessoas competentes, como foi a família Pereira, como foi o Cláudio na sua época, como foi Teodorico na sua época, como foi várias pessoas que passaram na sua época. Cada um tem a sua época. Agora,
daqui para frente, né, quem tem que ser melhor, né, fazer o melhor é o Pota e quem está lá, não é verdade? Verdade. Então, mas a comprovação de que você consegue fazer a diferença quando você consegue trazer essa parte que é fantástica. Futebol amador se faz com família. Se você observar, toda diretoria de sucesso, toda diretoria do futebol amador, a família está envolvida. Um grupo de familiares, não digo uma família só, né? Ali, lógico, você tinha o forte, que era a família, seu pai, o Tiago, a sua irmã, né? Todo um pessoal envolvido. Mas tinha outras pessoas que vieram junto porque vocês estavam envolvidos. Como isso a gente vê que acontece no União, como isso a gente vê que acontece no Itinga, como isso a gente vê que acontece lá no Itatiaia, família Moresco que está por trás, né? E junto com a família Moresco já mais pessoas agregadas, né? O AV13, né? Que se chama da família AV13, tem o Marcinho com um grupo de irmãos e mais não sei. Então, como você vê, observa a família. Então, a família é realmente o pontapé inicial do sucesso de grandes coisas que acontecem nas nossas vidas. Então quero parabenizar você e te parabenizando, com certeza, cumprimentando o seu Adilson. Vou lá tomar um café com o seu Adilson, que ainda não fui ainda, estou devendo, né? Cumprimentar a sua mãe, que de vez em quando ela ficava brava comigo lá, de vez em quando ela me eu sei que ela estava brava comigo, de vez em quando eu falava mal, aquela coisa, não é mal, né? Fazer um comentário e tal. Porque ninguém fica bravo comigo, eu só fico comigo, não sei porquê, né? Mas eu quero abraçar ela carinhosamente, como a gente também teve a oportunidade de cumprimentá-la, né, cumprimentar todos os teus familiares, foi realmente para nós muito valioso. Renascença forte, os times fortes, a rádio forte. Se for isso, pode ter certeza. Tem campeonato em Tijucas ruim para danar. Pode ter certeza que vários segmentos que o esporte é envolvido, lojas e tal, vai mal. O esporte em Tijucas vai bem, com certeza todos os segmentos vão bem. Inclusive o segmento que agora tu trabalha, que é o segmento de veículo, de automóvel. Porque o pessoal ganha aquele dinheirinho e tal, dá para pagar a parcelinha do carro, vai lá trocar o carrinho, não vai? Sim, é assim? Sim. Parabéns a Deus, obrigado mesmo por estar aqui no programa, obrigado por ter se disponibilizado, estar à frente do Renascença e ter feito esse trabalho bonito, ter sido 4 vezes campeão, me dado 4 títulos, Miguel não quer, mas foi 4 títulos, né? E também já esqueci, não estou mais magoado contigo que tu dessa camisa pro Miguel também não. Pronto, já estou esquecido também. Assim, eu quero agradecer vocês num todo, porque se tem uma coisa que o futebol me trouxe foi amigos, né? E eu sou uma pessoa que eu sou bem transparente, quando eu gosto, se eu não gosto, eu não preciso maltratar, mas também não quero perto de mim. Então as pessoas que eu admiro, você é uma dessas pessoas que eu vejo que é um abnegado pelo esporte de Tijucas e que levanta a bandeira, embora seja sua profissão e seja necessidade, mas você faz, a gente vê que você faz com carinho, faz com amor, e quando você faz aquilo que você gosta, você acaba fazendo sempre a coisa certa e o melhor possível. E também para deixar também um recado para alguns dirigentes, como eu fui, né, e nem sempre as coisas vão dar certo. Nem sempre você vai vencer, mas não deixa de fazer aquilo que você acha certo pelo seu bairro, pela sua comunidade, de levantar uma bandeira, de levantar uma causa. Até porque eu cito um exemplo em relação ao Itatiaia. Se você colocar o Itatiaia, talvez eu acho que tem uma Série B. É uma Série B, eu acho. Você vê a diretoria do Itatiaia desistir? Você não vê? Entendeu? Então nem sempre vai dar certo. O Renascença deu certo há 8 anos de títulos do Cláudio Careca. Quantos anos o Renascença lutou para ser campeão da Liga do Vale, enquanto o Cláudio Careca estava lá? Vários anos. O Renascença desistiu. Nós paramos quando a gente veio, a gente parou de ter esse sonho, de querer ter essa liga, a gente não parou. Graças a Deus, Deus abençoe, a gente conseguiu 2, não uma só. Uma no aniversário de 50 anos do Renascença, que era um presente que a gente tinha prometido para o bairro, né, que a nossa diretoria tinha prometido para o bairro, que a gente ia dar o máximo, mas poderia não ter dado. Mas não foi por falta de lutar, de querer.
Então, eu automaticamente faço um pedido às comunidades que apoiem essas pessoas, que apoiem esses guerreiros que levantam a bandeira, que correm atrás, que abrem mão da sua própria vida particular, da sua família, que deixam filhos em casa e vão, de repente, fazer o teu lazer, o meu lazer, e às vezes, muitas vezes escutando besteira, como muitas vezes a gente escutou, muitas vezes sendo xingado, sendo ameaçado, como a gente viveu, esse tipo de situação. Só que é prazeroso para você, quando você consegue chegar no ponto como a gente chegou, de você ver pessoas como o seu Lito, que é o pai do Eudo, o seu Deba, né? Pessoas que faziam anos que não botavam os pés dentro da estrutura do Esporte Clube Renascença, como um exemplo o seu Valdeci, que é pai do Cláudio Jornal daqui, avô, desculpa, do Cláudio Jornal daqui, pessoas que abraçaram a causa num todo e apoiaram a gente, porque viam que a gente estava com intenção de fazer o Renascença voltar a ser aquele Renascença do qual o bairro da Praça sempre teve orgulho, porque o Renascença ele é um patrimônio histórico do bairro da Praça. O Renascença, você vai em qualquer cidade da região, todo mundo conhece. Quem é do ciclo do esporte, conhece o Esporte Clube Renascença. Então, eu agradeço aqui de coração, agradeço o apoio do bairro enquanto a gente esteve lá. Tenho certeza de que, e quero que as pessoas tenham certeza de que a gente fez o melhor que a gente podia fazer. Dentro das nossas limitações, a gente deu sangue para conseguir fazer o Renascença chegar a voltar a ser campeão novamente, a colocar o Renascença no auge. E acredito que o Isaú e o Pota não vão deixar de lutar dessa forma, e eu peço aqui, mesmo que indiretamente, eu não estou diretamente lá, que o bairro apoie, o Isaú apoie o Pota nessa caminhada, porque quando a torcida está mais próxima, traz uma segurança. A gente estava fora em 2015, a nossa torcida empurrou o time aos 45 minutos, jogou com a gente, foi o 12º jogador, e a gente se classificou, e muitas vezes a gente precisou deles e eles empurraram a gente, porque o bairro da Praça é muito forte. Então, dentro disso aí, eu quero agradecer a ti, Éder, pela oportunidade de ter te conhecido, de ter feito uma amizade como eu fiz contigo, de ter conhecido o Miguel como eu conheci pessoalmente, né, e fiz uma amizade, ter vivido do lado de um cara maravilhoso como o Mauri, é um cara que para mim eu vou levar como exemplo de pessoa, de pai, que é um ótimo pai para o seu filho, de um esposo, que a gente viveu o ciclo de amizade além do futebol. Isso tudo o futebol me trouxe. Então, aquele que tiver a oportunidade de viver o futebol, viva intensamente e faça aquilo que puder fazer pelos seus bairros. Apoie os seus comandantes. O do Oliveira, apoie o pessoal do Oliveira, ali do União, pessoal maravilhoso. Dentro de campo é uma situação, Éder, fora de campo é outra. Eu, graças a Deus, eu fiz amizade com todos os times. Então hoje eu consigo ir a todos os bairros de todas as formas e ter o respeito das pessoas, porque sempre que eles foram na minha casa, eu os recebi com carinho e respeito. Então, novamente quero te agradecer e espero que as pessoas valorizem essas pessoas que estão à frente dos clubes. Beleza, Adilson, obrigado. Miguel Laureano, tuas considerações finais aí, amigo. Primeiro, só dizer de que o Adilson está afastado momentaneamente, eu acho que também precisa. Ele pode ser, né? O que tu acha? Ele pode ser o nosso repórter, Miguel? Ele vai. Tu tem mania de interferir, né? De cortar o meu raciocínio. Calma, depois você dá a sua opinião. Não, eu tô dizendo, ele pode ser o nosso repórter. Mas lógico, por que não? É. Tá, viu, Adilson? Já tirasse até a minha linha de pensamento. Mas primeiro dizer que você está afastado momentaneamente, claro. A gente tem um desgaste, tem um cansaço, a gente se desgosta. Trabalhar com a comunidade não é fácil, não estou falando nenhuma novidade, mas eu tenho certeza que você vai voltar. No momento está entregue a pessoas competentes, não é o momento, até porque já tem gente lá, né? Mas você vai voltar, a tua família, não tem dúvida disso, até porque o Renascença, o município, enfim, o futebol precisa de pessoas como um amigo. Né? E dizer que para mim também foi uma honra muito grande conhecê-lo, prazer em revê-lo, né? Embora online, eu estou podendo te visualizar aqui, embora o Éder
ocupe a metade da tela. E olha que a minha televisãozinha não é muito pequena, viu? Mas ele ocupa a metade. Mas com saúde e agradecer. Um bom papo, agregou muita coisa, trouxe conhecimento, né? E a gente vê que você realmente faz e faz com carinho. E eu tenho certeza que o retorno, amigo, claro, sempre tem o contraditório, sempre tem aquele que vai criticar, que não vai gostar, mas o importante, eu tenho certeza que você tem, é a sua consciência tranquila, dando o seu melhor e fazendo bem, como você demonstra. Um abraço, prazer em revê-lo e ouvi-lo, amigo, e espero encontrá-lo próximo. Um abraço, Miguel, obrigado pelas palavras e espero que a gente se encontre aí pessoalmente novamente para conversar e tirar aquele assunto aí que a gente teve quando a gente se conheceu pessoalmente e é muito prazeroso ouvir o rádio e ver a forma como você e o Éder trabalham. A gente sabe que vocês brigam igual cão e gato, mas mas é prazeroso ouvir a Rádio Vale. Embora eu esteja longe, eu mesmo falei pro Éder, eu não deixo de ouvir nunca a rádio, estou sempre ouvindo e acompanhando vocês aí. O trabalho de vocês é essencial para o segmento do esporte de Tijuca, não só do futebol, mas do esporte em geral, e para reforçar o apoio à comunidade, porque a voz da Rádio Vale, às vezes, ela é a voz de muitos que não têm oportunidade de expor aquilo que pensam, e a rádio às vezes fala por muitos de nós. Então aí, obrigado aí pelas palavras e espero poder ver o amigo aí um pouco mais pra frente, né, deixar passar essa pandemia aí, pra gente conversar e bater um papo. Falou, amigo, se Deus quiser. Beleza, então nós estamos colocando ponto final no programa. Um abraço a Deus, obrigado por ter vindo ao programa. Miguel, Loriana, amanhã ao meio-dia estamos de volta e a gente vai falar do jogo do Avaí, né? Tinha tanta coisa para te perguntar hoje, Miguel. Tava fiadinho pra briga contigo hoje. Anota, porque senão amanhã tu já esqueceu. Mas amanhã... A idade não permite, Aqui eu acabei de dizer que amanhã já é outro dia. Hoje já acabou. Até meia-noite e tal. Não, mas as perguntas, questionamentos amanhã. Não, mas amanhã vamos falar do jogo. E espero que tenha servido de pelo menos de alerta pra ti aí, de aviso. Que feio a dizer que a gente briga muito, né? Quando na verdade é você que briga, né? Pô, toma jeito, cara. Um abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. O detalhe, Miguel, não é que a gente briga, é tu que és ranzinza. Eu é que sou ranzinza, tá bom. Um abraço. Outro amigo, e até amanhã, se Deus quiser. Tá aí, portanto, esse Miguel Loriano também esteve conosco, Adilson, né? Ainda a gente chama aqui, Adilson da Sabrina. Não é mais Pereira, ela. Não é fácil. Tava olhando aqui, tava rindo que a gente pega, ganha sobrenome, você né? Não precisa nem pedir. Bem, amigos, estamos colocando ponto final no programa de hoje. Quero agradecer os nossos patrocinadores que estiveram conosco na programação, a Tijuvel, a Piso Belo, também restaurante Joaia, também conosco na programação esteve a Vidrocar, Júnior Pneus e Casa do Frango, né? Que agora lá no bairro da Praça tem Casa do Frango. Nosso amigo Júnior, em breve, né, a sua filial na Avenida Hercílio Luz. A todos, fica aqui o nosso muito obrigado e boa noite e até amanhã no programa Vale nos Esportes.